Olá pessoal, neste domingo aqui com vocês a informação não para e eu fiz questão de assim que eu recebi esta notícia de trazer aqui para você. Fiz claro aqui algumas anotações importantes, nós vamos seguindo, claro, acompanhando tudo e você sabe, né? Ninguém explica tudo em um site só, então a gente tem que fazer uma pesquisa. Então, para valer o nosso trabalho aqui, dê o seu like, ele é importante para mim, que faz o canal crescer, mas ele é importante para você também, que você diz pro algoritmo que você não é nenhum trouxa, que você não quer ficar recebendo conteúdo patrocinado do governo nesses canais militantes e ficar sendo enganado por essa tropa. A verdade é que um barril de pólvora está diante desta cambada. Zanin e Dino em reunião de urgência após um decreto do Supremo Tribunal Federal. O alto comando do Exército acaba de ser acionado. Se eles vão responder ou não, gente, nós não sabemos. Mas eles estão sendo avisados. Em um cenário político cada vez mais tenso, a Suprema Corte Brasileira emitiu um decreto que provocou uma reação imediata nas principais figuras do governo. O ministro da Justiça, aliás, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, e também o integrante, advogado, ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, convocaram uma reunião de emergência para discutir as implicações do decreto e também possíveis respostas institucionais. Decretos, claro, as possíveis ações do governo americano em cima de Alexandre de Moraes. A verdade é que eles estão se considerando peças de dominó. Cai um, cai todo mundo. Ou nós venhamos a nos reagir, ou a gente vem e reage, né, em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, ou sigamos firme com a nossa caneta dourada poderosa, né, e ninguém pode com ela. Quando eu falei aqui do ex-ministro da Justiça Flávio Dino, porque sim, foi ministro do Lula, é considerado pelo Marcel Van Hatten como líder do governo no Supremo Tribunal Federal, e o Cristiano Zanin. Quem é o Zanin? Ex-advogado do Lula, ou seja, né, o patronato, né, ou seja, os dois estão trabalhando para o patronato, né? O patronato mandou e os dois estão trabalhando e o bicho está pegando. Eu vou explicar para você detalhes desta reunião convocada de emergência agora há pouco no Palácio. O general Braga Neto, que está sob a investigação, e a omissão do Exército Brasileiro em xeque. Tudo diz respeito a exatamente este assunto aqui. Os caras estão querendo dizer o seguinte: vamos mostrar para eles, guardados os graus da proporção, guardada a proporcionalidade, que quem manda no Brasil somos nós. Quem tem a caneta dourada nas mãos não é o Rodrigo Alvarenga, mas somos nós que temos a caneta dourada na mão. E isso daqui, gente, provocou um baita de um escarcéu agora há pouco em Brasília. A imprensa está tentando repercutir do jeito que dá. Estão colocando que, né, como que se os ministros fossem realmente muito coerentes e não estivessem preocupados com o que pensam os Estados Unidos, porque o Brasil tem sua lei própria. Por outro lado, jornalistas, influenciadores, pessoas ligadas à verdade nesse país que estão investigando, estão dizendo que vão pegar o general Braga Neto para exemplo por esses dias. O alto comando do Exército Brasileiro, inclusive, foi avisado por um amigo jornalista através de uma live que disse o seguinte, né? No caso, o Paulo Figueiredo, que disse o seguinte: meu avô foi general do Exército. Eu conheço de perto como é que funciona os homens dos botões dourados, a honra, a dignidade intocável, né? Reputação ilibada que o Exército Brasileiro tinha até há pouco tempo atrás. Vocês admitindo o que o Supremo quer fazer com o general Braga Neto agora mostra que a instituição acabou. A última chance de vocês é agora
com certeza se manifestando em favor do general, pelo menos de alguma forma, com uma nota, pedindo aí, né, justiça e imparcialidade, pedindo para que ele tenha direito de defesa, pedindo para que ele não seja tratado como bandido, porque é um de vocês, um general 4 estrelas. E, paralelamente, né, o general da reserva Walter Braga Neto, que foi ex-ministro da Defesa, uma figura central no governo anterior, encontra-se no centro de uma investigação que abalam as estruturas militares no país por conta disso que eu falei para você. Documentos apreendidos pela Polícia Federal, segundo eles, revelam que Braga Neto teria orientado ataques a militares contrário ao plano da intervenção militar visando manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Se a fala do sistema. Margens... como é que é aqui? Margens para interpretação deixam o general Walter Braga Neto em uma verdadeira sinuca de bico. Porque sim, a maneira ao qual está sendo conduzido este processo o deixa completamente sem ação de defesa frente aos tais documentos apontados pela Polícia Federal. Além disso, materiais indicam que Braga Neto promovia a ampliação da influência militar na política nacional. Ou seja, era um camarada que promovia a consciência política, seus otários. Promovia a consciência política entre os militares, dizendo o seguinte: somos da farda, somos militares, mas somos cidadãos. Não podemos ficar alheios, porque se esse governo volta, vocês vão bater continência para criminoso comunista, como aconteceu. Vocês bateram continência vergonhosamente por Nicolás Maduro. A maior vergonha comunista do mundo moderno hoje chama-se Nicolás Maduro. O maior escândalo de fraude eleitoral é a Venezuela. Nicolás Maduro não tinha coragem de pegar o avião e sair da Venezuela para nenhum país do mundo. Nenhum país decente do mundo toleraria um avião da Venezuela pousando em um território fora daquele país, do país de origem, ao qual ele não fosse preso, devolvido para as autoridades americanas para poder pagar, porque Nicolás Maduro é um homem procurado pelo Serviço de Inteligência norte-americano, categorizado, classificado como um dos maiores narcotraficantes do planeta. Isso é sabido para todo mundo. O Maduro não pode sair da Venezuela, mas veio para o Brasil. E o Braga Neto alertava sobre isso. E o que aconteceu? Exatamente o que o Braga Neto falou. Vocês vão bater continência para bandido. E ele não estava falando só do ex-cadeiro que hoje se assenta na presidência da República. Estava falando, inclusive, sobre uma situação dessa. E aí o Paulo Figueiredo está dizendo o seguinte, né? Vocês vão admitir qual o problema, qual o crime cometeu o general Braga Neto? Qual foi o erro dele para pagar? Inclusive agora, preste muita atenção, se uma mãe de 2 filhos, uma senhora casada, mãe de 2 crianças, uma cabeleireira, pagou com 14 anos de cana. A caneta foi pesadíssima em cima da senhora Débora. Repito, mãe de 2 filhos, uma mulher casada, uma mulher simples do dia a dia, uma cabeleireira, uma jovem mãe, condenada a 14 anos de cadeia por esses ministros. O que o Paulo Figueiredo está dizendo é o seguinte: o que vão fazer com o general Braga Neto, um general 4 estrelas que representa vocês da caserna? Vocês não vão fazer nada? A última chance de vocês é, no mínimo, um papel, um manifesto, uma nota repudiando o abuso da caneta togada neste país em cima de um general decente, um homem decente, um general de maior patente neste país. Que situação que nós estamos vivendo.
Diante desse cenário conturbado, cresce a expectativa de que 2025 seja um ano de transformação para o país, sim senhor, promovendo, claro, o caminho para as eleições de 2026. Movimentos conservadores de direita acreditam que este é um momento de reorganizar as bases políticas, fortalecer a liderança e alinhando, claro, as lideranças aos valores tradicionais, resgatar o patriotismo que caracteriza a nação brasileira. Com a direita no poder, há uma promessa de se encerrar práticas que, segundo os seus muitos cientistas políticos inteligentes, não esses caras enviesados, não, inteligentes, coloca um equilíbrio no Brasil. Inclusive muitos deles dizendo o seguinte: se a justiça for só justiça, ela não tiver posicionamento político, o país ganha com isso. Quem diz que nós precisamos de juízes de direita ou de esquerda? Nós precisamos de juízes que não sejam politizados, que devam favor para político nesse país. É só isso que a gente precisa. Nós não precisamos de uma imprensa nem de direita e nem de esquerda. Nós precisamos de uma imprensa que noticie os fatos. Simples assim, né? Se as coisas voltarem para o seu devido lugar, não tem extremo isso, extremo aquilo, direito aquilo. Basta ser honesto. Se a imprensa fosse honesta, não fosse vendida, não precisaria nós estarmos aqui quase que arrancando nossos cabelos aqui para poder, nadando na contramão da incoerência, da informação despejada, né, em cima de milhões de pessoas através das poderosas emissoras de rádio e televisão bancadas com dinheiro público, contando mentira. É ou não é? E tá muito certo aí o Paulo Figueiredo, né, quando ele faz esse comentário que é a última chance da caserna resgatar o mínimo de decência e valor entre o povo brasileiro. A reunião foi convocada, o barril de pólvora está diante dos militares, diante do país inteiro. Zanin e Dino em uma reunião de urgência. Podem ser que a qualquer momento peguem o general Walter Braga Neto como exemplo e para mostrar o que eles estão dispostos a fazer nesse país. Isso é muito grave, isso é muito sério. Dê o seu like, comenta, compartilha, é muito importante que você dê o seu comentário, faça o seu comentário, comenta, compartilha aí, por favor, e dê o like também, tá? Você sabe que o like não só nos ajuda, mas ajuda você aí também a manter o algoritmo do seu celular alinhado, né, com a informação de verdade. Eu sou o Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional. Shalom!